Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu acabei de ler o Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 1 até o verso 10. E que Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua generosidade, pelo seu favor, pela sua majestade, pela sua grandiosidade, pela sua misericórdia, possa nos conceder um dia, um sábado de muitas bênçãos, um sábado de respostas, um sábado de milagres, que hoje seja um dia de portas abertas, que hoje seja um dia de provisão, que hoje seja um dia de curas, de libertação, um dia de renovo, transformações e de algo novo que somente esse bom Deus tem o poder de nos conceder. Amém? A palavra amém significa assim seja. Amados, com a graça do Senhor, nós estamos sim diante de um novo dia. Estamos vendo essa semana se findar. E até aqui, as boas mãos do Senhor têm sido sobre a nossa vida. Não é mesmo? Independente de como foi essa semana para você, amados, entendam, essa semana está se encerrando hoje. E eu creio que até o final desse dia, vamos todos poder dizer em uma só voz: até aqui o Senhor nos ajudou e a vitória foi nossa. Amados, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa sim abençoar a sua família. E enquanto eu me preparava para poder ter esse momento com vocês, eu sempre peço a Deus: Senhor, me conduza, me usa. Senhor, eu quero falar aos meus irmãos. E eu senti de Deus de mais uma vez ministrar sobre Zaqueu. Eu busco fazer o simples, até porque a Bíblia é um livro simples. E às vezes assim, mas de novo essa mensagem, já estou cansado de ouvir essa mensagem. Mas vem cá, no Novo Testamento, quando eu abro o Novo Testamento, eu tenho o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, abordando do nascimento até a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, abordando que Ele curou, que Ele mudou vidas nos 4 evangelhos. É como se fosse basicamente uma repetição. Amém, amados? E eu creio que Deus hoje quer falar mais uma vez com você em cima do relato da vida de Zaqueu. Amados, em 10 versos nos é apresentado um homem que chamava a atenção em meio ao seu povo. Esse homem era de baixa estatura, não sei se poderíamos chamar de anão. Era um homem rico e era um homem que estava no exercício de uma função
extremamente importante naqueles dias. Zaqueu era cobrador de impostos. Na verdade, ele era o chefe. Só que ele estava a serviço do Império Romano. E nessa época, Roma subjugava, julgava, oprimia o povo de Israel. Agora imagina você ser um funcionário do povo que está oprimindo o seu povo. Todo mundo vai ver você como um vilão, você como errado. E Zaqueu exercia o cargo de liderança dos publicanos. Mas o mesmo Zaqueu, ele teve a curiosidade de ver quem era Jesus. Até porque, mesmo não tendo a internet como nós temos hoje, a fama de Jesus, ela explodiu. Ela cresceu de forma fascinante. Ela viralizou. Como é que pode, né? Em uma época em que não tínhamos recursos de comunicação como temos hoje, o nome de alguém sobressair, o nome de alguém viralizar. Mas também pudera. Por onde o nosso Senhor passava, cegos eram curados e começavam a ver, surdos e mudos passavam a ouvir e a falar. Enfermidades desapareciam. 5 pães e 2 peixinhos saciavam uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados, até mesmo quem estava morto, quando ele passava, quando ele tocava, quando ele orava, aquela pessoa voltava de volta à vida. O nome do Senhor viraliza. O nome do Senhor é aclamado, é mencionado em diversos locais, em diversos lugares. E agora esse homem, por nome Zaqueu, está curioso. Ele quer saber quem é Jesus. E você, já sabe quem é Jesus? Quem o Senhor Jesus Cristo é para você? A Bíblia diz que na cidade de Jericó havia uma certa figueira. Não era a única. E Zaqueu, por ser morador, por ser cria de lá, por saber ou por ter uma noção de qual caminho ele passaria com precisão, ele sobe numa árvore porque era de baixa estatura. E quando ele sobe naquela árvore, que ele faz um esforço físico, e Cristo, depois de um certo tempo, chega diante daquela figueira e vê aquele rosto em meio àquelas folhas. Amados, algo lindo acontece aqui. E eu creio que esse algo lindo vai acontecer agora também na sua vida. Quando Jesus olha para aquela árvore e vê aquele rosto, e vê aquela figura daquele homem, Jesus o chama pelo nome: Zaqueu. E talvez hoje, Marcos, talvez hoje, João, talvez hoje, Maria, talvez hoje, Rosana, talvez hoje, Raul, talvez hoje, César, talvez hoje, José, talvez hoje, Enzo, talvez hoje, Patrick, talvez hoje, Juan, talvez hoje, você, minha irmã, você, meu irmão, esteja agora sendo chamado pelo nome, pelo nosso Senhor. Qual vai ser a sua ação, a sua reação? A Bíblia diz que Zaqueu, quando ele ouve Cristo chamar pelo nome, ele desce de forma jubilosa. Oh, glória! É uma alegria que não dá para se explicar, se aposta do coração dele. E ele desce depressa, de forma jubilosa. E a multidão que ali está, que ali o vê, que ouve Cristo dizendo que hoje me convém ir na sua casa. Ei, Jesus Cristo quer fazer parte da sua casa. Não somente chegar para poder tomar um cafezinho da manhã com você, não somente ficar para o almoço, não somente em algum momento do seu dia. Ei, o meu Senhor quer fazer parte da sua vida, o meu Senhor quer fazer parte da sua família. E eu te pergunto, as portas da sua casa estão abertas ou fechadas para Ele? Qual é a sua decisão? Porque hoje Ele está te chamando pelo nome. Você vai fechar as portas? Ou você vai deixar as portas abertas?
Zaqueu agora está com ele à mesa. Eu creio que Zaqueu colocou o que havia de melhor naquela mesa. Zaqueu quis honrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E vem cá, você está disposto a honrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz que a multidão ficou criticando a conduta de Cristo. Mas quem vai entrar na casa de um homem pecador? Tem muita gente que tem dificuldade de vir à fé, de entrar numa igreja por conta do passado. Ei, oh glória! O amor do meu Senhor é maior do que o seu passado. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa o que você deixou de fazer, o amor do meu Senhor, ele é maior por você. Da mesma forma que Jesus começou a trabalhar na vida de Zaqueu, a tratar a vida de Zaqueu, o meu Senhor também quer tratar, quer trabalhar a sua vida. E a Bíblia diz algo lindo, que Zaqueu fica de pé nesse momento. Ele diz: Senhor, eis que eu quero dar metade do que eu tenho aos pobres, até porque Zaqueu era um homem rico. E Zaqueu faz uma fala interessante. E se alguém eu roubei, eu quero cumprir a lei. A lei diz que eu tenho que ressarcir de forma 4 vezes mais. E eu estou disposto a pagar se estiver devendo. Quando o meu Senhor ouve essas palavras de Zaqueu, ele diz: Hoje chegou a salvação a essa casa, porque esse homem, de fato, é um filho de Abraão. E ele encerra essa curta trajetória da história de Zaqueu dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vem cá, o que se perdeu em sua vida? O que tem que ser buscado, achado e resgatado? O texto fala da salvação da alma. Isso é nítido e notório. Mas eu quero ser muito mais abrangente com a graça do Senhor e dizer que hoje o meu Senhor quer resgatar muito mais do que a sua alma. A sua alma, ela é prioridade. A alma do seu esposo, a alma da sua esposa, a alma dos seus filhos, a alma dos seus pais é prioridade dele. Ele veio salvar, ele veio resgatar, ele veio nos habilitar a um dia estarmos com ele no seu reino de justiça. Mas eu creio que não é somente a salvação que ele tem para nós no dia de hoje. Está começando pela salvação, mas eu creio que ele também quer buscar, quer achar a alegria do seu coração, quer mudar por completo a história da sua vida. Talvez hoje o seu cenário seja de portas fechadas. Talvez hoje o seu cenário seja de doenças e enfermidade. Talvez hoje o seu cenário seja de vícios. Talvez hoje o seu cenário seja de colapso familiar. Ei, o meu Cristo quer mudar tudo isso. Mas, para que tudo isso venha a ser mudado, vai depender se as portas da sua vida, se as portas da sua casa estão abertas ou fechadas para Ele. E eu te pergunto, está disposto a mudar? Está disposto a dar um passo sem volta em direção à voz do Senhor? Amados, o meu Deus sabe quem você é. Olha só o que a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, verso de número 16, diz assim: eis que na palma das minhas mãos o teu nome está escrito. O nosso nome está na palma da mão do Senhor. Por isso que quando ele passa pela figueira e vê aquele homem, aquela figura em cima da árvore, ele o reconhece. Eu imagino ele olhando assim: esse ali é Zaqueu. Amados, Jesus te conhece. Jesus sabe qual é o seu nome. Jesus se importa com você, Jesus se importa com a sua família. Jesus no dia de hoje quer mudar a sua vida. Jesus no dia de hoje quer mudar a trajetória da sua família. Mas você tem que estar disposto a deixá-lo ser Deus na sua vida.
a deixá-lo entrar na sua casa. Ei, Jesus já sabe quem você é. Jesus já sabe como está a sua vida. Mas é necessário você deixá-lo entrar na sua casa. E digo a vocês, não tente esconder nada dele. Quando a gente recebe uma visita de um parente, de um amigo que mora mais afastado, e essa visita chega de forma inesperada, a gente toma aquele susto, e olhamos assim, mas caramba, eu não ajeitei a sala, eu não ajeitei o banheiro, eu não ajeitei a cozinha. A gente fica sem jeito, não fica? Mas com Cristo não. Deixa Ele ver a sujeira da tua vida. Deixa Ele ver a bagunça que está a sua casa. Deixa Ele ver a bagunça que está o seu coração, a sujeira que está o seu coração. Ele quer tratar justamente tudo isso em você. Eu creio que nesse sábado, Deus quer trabalhar para poder mudar por completo a sua vida, mudar por completo a sua família. Amados, não jogue fora esse sábado. Que Deus seja a sua prioridade. Que a sua família seja também prioridade no dia de hoje. Eu sei que nós suportamos toda a fadiga da semana, é o trânsito, é o trabalho, é os compromissos do dia a dia, não é? E quando chega hoje, nós queremos ter aquele nosso momento que é somente nosso. Mas eu digo a vocês que em todos os momentos, Cristo seja a prioridade. Amados, de segunda a sexta, de segunda a sábado, a maioria trabalha. Embora esse vídeo esteja chegando a vocês por volta de 6 horas da manhã, eu não estou em casa, eu estou chegando do trabalho. Eu tenho relatado aqui que eu trabalho de madrugada. Chego cansado porque a gente vê de fato a noite se converter em dia. Mas digo a vocês, honre a Deus, valorize a sua família. Eu sei que muitos têm por hábito aquele futebolzinho. Amados, eu não estou aqui para proibir ninguém a nada. Estou aqui para poder de alguma forma tentar ajudar e orientar. Já que você tem o compromisso do seu futebolzinho, saia em paz com a sua esposa. Saia em comunhão com a sua esposa. Mas não se esqueça de voltar e de dar atenção à sua esposa. Quando você voltar, de cuidar do seu menininho, de cuidar da sua menininha. O meu menininho está indo para 11 anos. E eu fico assim, meu Deus do céu, como ele está alto. Como o tempo está passando. E conversando com a minha esposa, eu fico assim, daqui a pouco esse menininho vai ser um homem. Daqui a pouco esse menininho vai estar se alistando, se apresentando às Forças Armadas. Daqui a pouco esse menininho vai estar namorando, noivando, casando. Daqui a pouco esse menininho vai ter o seu filho e esse menininho vai ser um pai. Amados, o tempo segue passando. Priorize a Deus, priorize a sua família, porque o tempo passa e não existe viagem de volta ao passado. É uma via só de ida. É um sentido único. Não tem como voltar. Não tem como dar marcha ré. Valorize Deus. Valorize a sua família. Amém, amados? Zaqueu, ele recebeu a oportunidade de receber Jesus em sua casa. Hoje, o meu Senhor está dizendo a todos: hoje me convém visitar a sua casa. E se Ele está indo em direção à sua casa, em direção à sua vida, amados, Ele tem o poder de mudar. Ele tem o poder de restaurar. Ele tem o poder de consertar tudo. Deixa Ele agir sobre cada área da sua vida. Não esconda nada dele. Jesus, Ele não é aquela visita distante que veio para poder ver como você está ou estava somente por perto, não. Ele quer vir, chegar e chegar para ficar. Amém? Eu quero muito orar por vocês, orar com vocês, eu acho o termo mais adequado. Eu creio muito no poder da oração, quero muito no dia de hoje deixar o seu nome anotado aqui. E amados, eu creio que como irmãos devemos agir assim, não sermos individualistas. Quando eu penso na proposta do Evangelho,
nas propostas de Cristo e da vida eterna, no reino, além dessa vida, além desse mundo. E para mim tudo isso é verdade. Para mim tudo isso é real. Eu quero viver o novo céu e a nova terra juntamente com vocês. Eu quero muito, talvez aqui nessa vida não temos a oportunidade de se conhecermos. Às vezes em interações com alguns pela plataforma eu vejo que alguns moram até num bairro perto, mas pelos nossos compromissos tem ficado inviável de marcarmos para poder se conhecermos pessoalmente. Talvez aqui isso não seja possível, mas quando tudo isso chegar ao seu fim, quando essa terra se converter numa nova terra, quando esses céus se converterem num novo céu, eu tenho certeza que em meio àqueles bilhões e bilhões de pessoas que lá já estão, nós poderemos se conhecer e conversarmos bastante. Amados, fé e esperança sempre. Se você se sentir à vontade, deixa seu nome nos comentários, eu anoto de verdade. Ainda tem espaço para poder anotar o seu. Ainda faltam muitas folhas ainda, e é um caderno para a vida. Esse caderno já está fazendo parte da minha vida há bastante tempo. E é um caderno que eu não vou descartar, que eu não vou jogar fora. Amém? Vamos orar? Pai, com a sua graça nós estamos vivendo mais um dia. Na verdade, o último dia da semana. Senhor, passamos pelos processos da semana. Passamos pelos desafios da semana e vencemos. Estamos vencendo. Alguns, Senhor, pelo horário, estão a caminho do trabalho. Outros também pelo horário estão para retornar do trabalho. É o meu caso. Alguns hoje ficarão na empresa até por volta de meio-dia. Outros trabalham 12 horas por 36, constante escala. E eu te peço, meu Pai, aos que estão trabalhando, aos que estão retornando, que o Senhor possa guardar no percurso. Que o Senhor possa livrar, meu Pai, dos acidentes. Livrar, meu Senhor, das pessoas mal intencionadas. Que tudo possa correr bem no trajeto. Oh, meu Pai, hoje, pela proposta do dia, alguns estão de folga. Pai, a nossa casa não pode ser um campo de batalha. A nossa casa não pode ser um campo minado. A nossa casa, meu Pai, Senhor, eu quero que nesse momento o Senhor se faz presente na nossa casa. Eu quero, meu Pai, que o Senhor chamou muitos pelo nome. E, Senhor, esses corações, essas portas foram abertas e o Senhor está na casa. Então a nossa casa, meu Pai, tem que ser convertida numa casa de paz, de harmonia, de comunhão. Senhor, abençoe as famílias. Senhor, eu oro pela Tua graça, pela Tua provisão. Eu oro, meu Pai, pela cura física, pela cura da alma, pela cura emocional. Senhor, não deixe a sede do álcool, a sede, meu Pai, dessa maldita bebida, Senhor, levar esse homem, levar essa mulher, Senhor, a um bar, a um botequim. E ali, Senhor, ele beber, se alcoolizar, perder, Senhor, referências, perder a noção e voltar para casa e fazer, Senhor, uma tragédia. Pai, eu tive um pai que era dependente alcoólico. O rosto chegava desfigurado, pesado. Na rua era o bom, era o divertido, mas em casa era agressivo, abusivo, batia, humilhava. Eu te peço, meu Pai, não deixe o álcool tirar, Senhor, a sobriedade deste homem, a sobriedade desta mulher. Senhor, dá força para que a sede do álcool seja vencida. Senhor, quantas pessoas têm pedido oração para poder vencer o vício do cigarro. Senhor, quantos estão lutando para poder vencer a dependência química, a dependência das drogas. Eu te peço, meu Pai, Senhor, não deixe essas pragas, esse mal, Senhor, assolar essas famílias. Não, meu Pai. Meu Cristo, eu quero repreender esse espírito demoníaco que vem causar briga, Senhor, dos casais.
Senhor, de segunda a sexta, de segunda a sábado, é tão corrida a nossa vida. E quando chega sábado, o esposo vai brigar com a esposa vai ver algo e daqui a pouco vai ter uma briga. Não, meu Pai, eu te repreendo, Espírito, você que causa a briga, você que causa as contendas. Não, o meu Cristo está nessa casa. E se Ele está na casa, há alegria. E se Ele está na casa, há paz. E se Ele está na casa, há esperança. Você não pode ficar espírito mal. Meu Senhor, brilha nessa casa. Senhor, repreende as maldições. Senhor, repreende o olho gordo, o olho inchado, o olho pesado. Repreende a inveja, meu Pai. Senhor, repreende esse espírito que vem causar a desobediência, a rebeldia em nossas crianças, adolescentes e jovens. Senhor, que temos um dia incrível em Tua presença. Que tenhamos um dia incrível, Senhor, em família. Eu te repreendo, espírito mau. Você que vem destruir a família, você está repreendido. Porque o meu Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu creio, meu Pai, que esse sábado marcará a vida de todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu tenho orado por esse caderno de oração. Quantos nomes estão aqui anotados? Senhor, quantos pedidos de orações. Hoje tem mais nome aqui do que eu posso dizer, mas estão aqui. Eu me recordo, Senhor, de alguns pedidos. Pastor, ora pela minha família, no casamento não está bem. Ora porque estou lutando contra o vício, ora pela porta, ora pela cura. Senhor, eu quero o poder da oração e te peço, manifeste a tua glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe as famílias. Da mesma forma que o Senhor deixou bem claro que a salvação chegou na casa de Zaqueu, que a salvação possa chegar em cada uma dessas casas. É o que eu te suplico e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa, sim, nos conceder um sábado abençoado. Aproveite o dia de hoje. Honre a Deus. Que Cristo seja a primazia do dia de hoje em sua vida. Que você possa supervalorizar a sua família. Diga não para o que está lá fora e diga sim para a sua família. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz.